Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro. Este é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua visita, te convidar para se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhá-los em suas redes sociais. Nosso bate-papo vai ser sobre o concurso Unirio 2016, organizado pela Fundação SES Gran Rio, que visa preencher o cargo técnico-administrativo em educação para os cargos de enfermeiro e técnico em enfermagem. Utilizamos como referencial bibliográfico o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica de Brunner, Fundamentos de Enfermagem Potter e Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de Enfermagem de Timbe. Então, a enfermagem cirúrgica é um grupo de conhecimento, é um campo do conhecimento da área de enfermagem que é muito cobrado em concursos públicos. Então precisamos dar uma ênfase bem grande no estudo dessa questão. Então, para tal, vamos abordar esse tema num total de 4 a 5 aulas, findando com a aula de questões comentadas. Enfermagem perioperatória é a expressão usada para descrever as funções da enfermagem na experiência cirúrgica global do paciente, ou seja, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Todas essas atividades onde a enfermagem atua é definida, é sintetizada no termo enfermagem perioperatória. Então, se vocês virem enfermagem perioperatória, se trata da atividade de enfermagem no pré-operatório, no intra ou transoperatório e no pós-operatório. Característica da clientela, característica dos pacientes. Como essa aula visa a comentar, a tecer informações sobre público adulto, vamos nos estabelecer somente na população adulta. Clientes de ambos os sexos, adultos acima de 18 anos e idosos acima de 60 anos. É a população que é atendida dentro da clínica cirúrgica. Geralmente com afecções do sistema digestório e endócrino. Então é geralmente, mas pode ter pacientes com alterações cardíacas, respiratórias, passíveis de tratamento cirúrgico. Então o indivíduo que apresenta uma patologia no sistema digestório, endócrino, respiratório, cardiovascular, que o tratamento é passível de uma atividade cirúrgica, ele se enquadra como característica para ser atendido nessa clínica. Fases da experiência cirúrgica. Vamos lá, fase pré-operatória. Então, Marcelo, quando é que eu defino o paciente como integrante ou estando na fase pré-operatória? Do momento que se decide pela intervenção cirúrgica, do momento que o profissional médico elenca como tratamento a intervenção cirúrgica, até a transferência desse cliente, desse paciente, ao centro cirúrgico. Tudo isso, todo esse recorte temporal é definido como fase pré-operatória. Fase intra ou transoperatória. O momento em que o cliente chega ao centro cirúrgico, que ele entra na sala de cirurgia, até a sua admissão na sala de recuperação pós-anestésica, até a sua entrada na unidade de recuperação pós-anestésica. Fase intra ou transoperatória. E a fase pós-operatória é o momento em que o cliente é admitido na sala de recuperação pós-anestésica até a avaliação de acompanhamento pós-intervenção cirúrgica realizada pelo profissional médico. Então, o que temos que entender, o que temos que memorizar? Fase pré-operatória, intra ou transoperatória e a fase pós-operatória. Então, vamos definir o que é cirurgia. Conjunto de gestos manuais ou instrumentais executado pelo profissional médico com especialização em cirurgia, abrange a abertura ou não da estrutura corporal. Possui a finalidade, marquem isso aí, tem a finalidade diagnóstica, terapêutica ou estética.
Classificação segundo a urgência cirúrgica. Então, dependendo do grau, da gravidade do cliente, da intervenção, você vai estratificar em itens específicos. Essa questão é muito importante. Muitos concursos, muitas bancas colocam questões que abordam esse tema. Classificação. Quando uma cirurgia ela é emergencial, quando ela é sem demora, quando você não pode esperar. Que indicação? O paciente requer atenção imediata. O distúrbio pode comportar risco de morte, risco iminente de morte. Então a classificação da cirurgia vai ser emergencial quando há risco iminente de morte. Trouxe para vocês os seguintes exemplos. Um sangramento grave. Um paciente que está sangrando muito, ele pode fazer um quadro de hipovolemia, choque hipovolêmico. E se o problema de base, se a patologia de base não for tratada, o paciente vai sangrar até a morte. Obstrução intestinal. Por que uma obstrução intestinal pode provocar a um risco iminente de morte? Porque pode existir o extravasamento do conteúdo fecal dentro do cólon, dentro das alças intestinais, pela ruptura desse conteúdo. Um paciente tem uma obstrução intestinal, começa a se acumular bolo fecal e pode existir a ruptura dessa estrutura dentro do peritônio, fazendo uma peritonite, um quadro de sepse e morte. Obstrução vesical. O paciente que apresenta um quadro de obstrução vesical, ele não consegue urinar, seja lá por qual etiologia, por qual patologia, essa obstrução vesical pode comportar uma insuficiência renal pós-renal. E o paciente fazia uma alteração metabólica, o paciente fazia uma alteração do sistema nervoso central, entrar em coma e morrer. Uma fratura de crânio, crânio fraturado. Uma fratura de crânio pode causar algum tipo de lesão na estrutura vascular do cérebro, com possível sangramento, compressão de estruturas cerebrais e morte do paciente. E perfuração por arma de fogo também é um item que pode ser identificado como causador de risco iminente de morte. Então, um paciente que recebeu um tiro, o projétil pode se alojar em alguma estrutura vital, algum órgão vital, e o paciente ter risco iminente de morte. Então, esses são os exemplos de classificação emergencial. E a urgente? A urgente ela pode variar de 24 a 30 horas. Isso depende muito da bibliografia referenciada. Então ela pode ser urgente, quando o paciente pode esperar entre 24 a 30 horas até a intervenção cirúrgica. O paciente precisa de atenção imediata. Então lá, infecção aguda da vesícula biliar, cálculos renais ou ureterais. São situações que são urgentes, mas que não causam risco iminente de morte. Cirurgias necessárias, elas podem aguardar semanas ou meses. O paciente precisa fazer a cirurgia. O evento, a etiologia, a patologia de base não poderá causar risco iminente de morte no paciente. O caso de uma hiperplasia prostática, distúrbio da tireoide, catarata, ele precisa fazer cirurgia para voltar com a ação normal do órgão, mas não há risco iminente de morte. Essa cirurgia pode esperar. Ela pode ser eletiva. O paciente deve se submeter à cirurgia. Tem risco iminente de morte? Não. Reparação de cicatrizes. Ela é eletiva. Eu posso escolher em fazê-la ou não. Opcional. A preferência pessoal do cliente. A decisão é do paciente. Cirurgias estéticas. Uma rinoplastia, uma colocação de prótese, uma abdominoplastia. Então são cirurgias estéticas que são opcionais. Não há risco de morte. Então, recapitulando, ela pode ser classificada segundo a sua urgência. Em emergencial, tem risco iminente de morte. Urgente, pode aguardar de 24 a 30 horas. Necessária, semanas ou meses. Eletiva e opcional. Classificação quanto ao risco cirúrgico. Então, ela é dividida em asa. Vamos lá, asa 1. A descrição dessa classificação. O paciente ele é sadio,
sem distúrbios fisiológicos, biológicos ou orgânicos. Então, o risco do paciente é 1. Então, ele classifica-se em ASA 1, paciente sadio, com rigidez, sem alterações fisiológicas, metabólicas, biológicas, orgânicas. ASA 2, doenças sistêmicas leves e sem limitações funcionais. Doença cardiovascular com restrição mínima sobre atividade. Aí temos como exemplo hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. Um cliente que apresenta essas patologias, essas características, é enquadrado em ASA 2. O paciente ASA 3, doença sistêmica grave com limitações funcionais. Doença cardiovascular ou pulmonar que limita a atividade. Aí, como exemplo, diabetes mellitus grave com complicações sistêmicas. Infarto agudo do miocárdio, angina pectoris, hipertensão arterial sistêmica não controlada. Então, paciente que tem grande risco de ir para o centro cirúrgico e apresentar complicações devido a patologias de base, ao seu quadro clínico. Então, é ASA 3. Paciente ASA 4, doença sistêmica grave com risco de morte constante. Exemplo, doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas ou endócrina grave. Então, a situação hipotética, um paciente com aneurisma, então ele vai para o centro cirúrgico, então por ser uma cirurgia grande, paciente grave, ele pode ter alguma alteração e não sobreviver. Então tem risco grave de morte constante. ASA 5, paciente moribundo com pouca probabilidade de sobreviver 24 horas, com ou sem a intervenção cirúrgica. É um paciente tão grave que mesmo com abordagem cirúrgica, o risco dele, a possibilidade dele é mínima. Exemplo, grande traumatismo cerebral ou politraumatismo, ruptura de aneurisma, grande êmbolo pulmonar. Então são pacientes que mesmo com intervenção cirúrgica são classificados em ASA 5 porque eles têm pouca probabilidade de sobrevivência. ASA 6, paciente com morte encefálica declarada, cujo órgãos serão removidos para fins de doação. Então é um paciente em morte cerebral que está sendo mantido a atividade cardíaca vascular somente para fazer remoção de órgãos para doação. Então é a classificação do risco cirúrgico. Isso é importante. Classificação segundo o risco cardiológico. Então está associado ao quê? A perda de fluido sanguíneo, perda de sangue, a sangramento. Então, cirurgia de grande porte são cirurgias com grande probabilidade de sangramento. Exemplo, um aneurisma. Cirurgia de médio porte, média probabilidade de perda de fluido e sangue, prostatectomia. E cirurgia de pequeno porte, pequena probabilidade de perda de fluido e sangue. Exemplo, timpanoplastia. Classificação segundo o risco cardiológico. Quando falar em cardiológico, estamos falando de sangramento. Então, o risco ele vai ser grande, médio ou pequeno, de acordo com a quantidade de sangue que poderá ser perdida durante o ato cirúrgico. Está muito ligado ao órgão que vai ser manipulado pelo cirurgião. Classificação segundo o tempo de duração do ato cirúrgico. Então, ao tempo de duração do ato cirúrgico. Cirurgia de porte 1, ela dura até 2 horas. Porte 2, de 2 a 4 horas. De porte 3, 4 a 6 horas. E porte 4, duração acima de 6 horas. De novo, cirurgia porte 1 é aquela que dura até 2 horas. Porte 2, 2 a 4 horas. Porte 3, 4 a 6 horas. Cirurgia de porte 4, acima de 6 horas. Agora, isso aqui é muito importante, hein? Sugiro que vocês marquem na apostila de vocês. Classificação quanto à finalidade. Então, a cirurgia, toda abordagem cirúrgica, ela tem um porquê de existir, tem uma finalidade. Então, existe uma classificação que vai colocar o objetivo e vai oferecer para vocês exemplos de cada tipo de abordagem e sua real finalidade. Primeiro lá, tipo diagnóstica. Então, a cirurgia ela vai ser diagnóstica
é a exploração de um determinado órgão para a confirmação de um diagnóstico. Então você vai abordar o órgão para você identificar um diagnóstico. Então é diagnóstico. Laparotomia exploradora. Então o paciente chega na emergência se queixando de dor abdominal. Aciona-se o protocolo de abdômen agudo, vai fazer a investigação. Se através da avaliação laboratorial e por imagem não for viável o diagnóstico, opta-se por uma laparotomia exploradora. Biópsia de mama, vai retirar, de repente a mama tem um nódulo, não sabe que tipo de massa é aquela, então faz-se uma biópsia para diagnosticar que tipo de processo patológico está instalado ali naquele momento, naquele órgão. Então, cirurgia ablativa é a ressecção ou ablação de uma parte do corpo, que é parte de um órgão. Amputação, apendicectomia, é uma abordagem ablativa. Uma cirurgia ela vai ser paliativa quando tem a finalidade de aliviar ou diminuir a intensidade da doença, ou compensar os distúrbios para aliviar a dor. Exemplo, uma colostomia. Um paciente que apresenta uma neoplasia que ocasiona uma obstrução intestinal, o profissional médico pode optar pela formação de um estoma, de uma colostomia, para fazer com que o conteúdo fecal seja eliminado por aquele paciente, porque há uma obstrução intestinal. Debridamento de tecido necrosado. Um paciente acamado, um paciente que apresenta uma úlcera por pressão, você precisa retirar aquele tecido desvitalizado. Você está tratando a ferida? Tá. Você está curando a ferida? Não. Você está retirando o tecido desvitalizado de forma paliativa para colaborar, para aliviar, diminuir a intensidade do processo patológico. Você não está fazendo abordagem terapêutica resolutiva, curativa. A cirurgia vai ser reconstrutiva, quando tem a finalidade de reconstruir o tecido lesado e restabelecer a sua capacidade funcional. Exemplo, o paciente tem lá uma fratura exposta, então você vai fazer a fixação interna da fratura. Então ela tem o objetivo de reconstruir aquele órgão, aquela estrutura lesionada ou afetada por um processo patológico, por um trauma, etc. Então vai ser um transplante quando tem a finalidade de substituir órgãos ou estruturas não funcionantes. Então, transplante cardíaco, renal, hepático, pulmonar são cirurgias que classificam-se como transplante. Construtiva tem a finalidade de restabelecer a capacidade funcional perdida ou diminuída em consequência de má formação congênita. Então você já nasce, o indivíduo já nasce com aquela alteração, com órgão não funcional. Então você precisa fazer uma intervenção cirúrgica de modo a fazer uma construção, uma adaptação, uma tentativa de trazer aquele órgão à função normal, à atividade normal. Por exemplo, fechamento da comunicação interatrial. Então, entre os átrios, na vida uterina, você não tem a respiração pulmonar. Então, é somente entre os átrios. Então, vem para o átrio direito, ele não vai para o ventrículo direito para ir para a circulação pulmonar, porque o pulmão está colabado, não tem respiração pulmonar. Então, o aporte sanguíneo de oxigênio ao feto, ao concepto, é feito pela mãe. Então, você recebe esse oxigênio pelo sangue, pelo cordão umbilical. Então você tem uma ligação entre os dois átrios. Se durante o nascimento não há o fechamento desse átrio, dessa relação interatrial, então você tem um processo patológico instalado. Então você precisa fazer uma cirurgia construtiva, que vai construir um septo, uma parede para fechar esses átrios. Classificação segundo o potencial de contaminação. Extremamente importante essa classificação. Certamente aparecerá uma questão que aborde esse tema. A cirurgia ela vai ser limpa em que situação? Realizada em tecidos estéreis ou descontaminados,
na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou de falhas técnicas grosseiras, não há penetração do trato digestório, respiratório e urinário. Então, exemplo, mamoplastia, artroscopia de quadril. Então, são cirurgias limpas, onde você não vai ter presença de micro-organismos. Para você aqui o exemplo, ó. Mamoplastia aqui, ó. Colocação de prótese mamária. Você não tem invasão de sistema respiratório, digestório, urinário, não tem contaminação grosseira, não tem presença de micro-organismo. Então, uma cirurgia limpa. Ela pode ser potencialmente contaminada quando realizada em tecido colonizado por microbiota pouco numerosa ou em tecido de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local, falhas discretas no transoperatório, cirurgias limpas com drenagens, lembrando que o dreno ele pode formar o biofilme, e essa formação de biofilme pode ser multiplicador substrato para a formação de bactérias. Ocorrência de penetração no extrato digestivo, digestório, respiratório e urinário. Então, no sistema digestório, você tem a presença de micro-organismos. Então, se você tem a invasão, a penetração nesse sistema, você potencialmente pode ter uma cirurgia contaminada. Exemplo, gastrectomia. Aqui o sistema digestório manipulado, e você teve a penetração. Então, provavelmente, você está potencialmente contaminado essa cirurgia. Cirurgia contaminada, realizada em tecido traumatizado recentemente ou aberto. Colonização por microbiota abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, diante de falha técnica grosseira, na ausência de supuração local, presença de pus, inflamação aguda na incisão ou cicatrização por segunda intenção. Exemplo, hemicolectomia, anastomose biliodigestiva. Então, você tem o que? Presença de microbiota. Então, ela é contaminada. Aqui para vocês ver o exemplo. Então, contaminada. Então, presença de grande contaminação a partir do tubo digestório, obstrução biliar ou urinária. E a cirurgia vai ser infectada toda vez que as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, com pus, supuração local, tecido necrótico, corpos estranhos e feridas de origem suja, elas serão infectadas. Aqui, nefrectomia com abscesso, cirurgia de reto, ânus com secreção purulenta, são infectadas. Outro exemplo, um paciente apresenta uma úlcera por pressão em região sacral, em estágio 4, com aquela placa de necrose. Então, é infectada. Você pode classificá-la como infectada. Aqui, região, é uma cirurgia na região, abordagem cirúrgica, uma manipulação cirúrgica na região anal. E falar agora sobre os tempos cirúrgicos, minha gente. Então, existem 4 tempos básicos dentro da cirurgia. Isso é muito importante, é uma informação extremamente importante. Toda vez que vocês virem a palavra diérese, é o que? É corte, abertura. Quando você ouvir a expressão hemostasia, é cessação do sangramento. Toda vez que você ouvir exérese, é manipulação, é retirada de estrutura. E toda vez que vocês ouvirem a expressão síntese, é aproximação de bordos, é fechamento. Diérese, abertura. Hemostasia, cessação do sangramento. Exérese, manipulação, retirada da estrutura. E síntese é o fechamento. Perfeito. Instrumental cirúrgico. Então, instrumental de abertura, de corte, de diérese, bisturi, tesouras. Material de hemostasia, instrumental cirúrgico de hemostasia, para terminar o sangramento, para fechar o sangramento, para impedir o sangramento. São as pinças hemostáticas.
Então, pinça hemostática, elas vão fazer o colabamento do vaso, elas vão impedir o extravasamento de sangue, vão fazer a hemostasia. Instrumental de síntese são as porta-agulhas e as agulhas. Então, porta-agulha e agulhas são materiais de síntese, fios, agulhas e porta-agulhas. De novo, diérese, abertura, é o que? Tesoura, bisturi. Vou falar sobre material de hemostasia. Vou fazer hemostasia durante a cirurgia. São as pinças hemostáticas. E síntese é o que? São os porta-agulhas, agulhas e fios. Instrumental cirúrgico de apoio auxiliar e os especiais. Os fios cirúrgicos. Quanto maior o número, menor é a espessura. De novo, quanto maior for o número do fio, mais fino o fio vai ser. A numeração varia de 1 a 5. Então, um fio 1, ele é o que? Mais espesso que um fio 5. O 2 é mais espesso que o 5. Então, exemplo, catigude simples, cromado, o Dexon, polivicril. Então, os absorvíveis. Quanto maior o número, menor a espessura. Absorvíveis, catigude simples, cromado, Dexon, polivicril. Não absorvíveis devem ser removidos entre o 7º e o 10º dia do pós-operatório. Sua numeração varia de 00 a 012. Então, seda, algodão, nylon, prolene, dracon, metálicos. Então, são os não absorvíveis. Precisam ser retirados. Os absorvíveis, eles podem permanecer. Geralmente são realizados para fazer fechamento, síntese de estruturas internas. Você não vai abrir o paciente novamente para retirar o ponto. Então, eles são absorvíveis. O organismo absorve esse tipo de fio. Então, aqui mais para vocês aqui os afastadores, síntese, hemostasia, diérese. Então, trépano é um afastador e outros, os auxiliares, etc. Ambiente cirúrgico. Então, você é dividido em 3 áreas específicas. Área restrita, corredor interno, as áreas de escovação das mãos e a sala de operação. São consideradas áreas restritas dentro do centro cirúrgico. Para evitar infecção operatória, limita-se a circulação de pessoal, equipamento e material. Numa área restrita, só vai circular quem estiver diretamente envolvido no processo, na ação cirúrgica. O cirurgião, anestesista, o enfermeiro circulante, o instrumentador cirúrgico. Então, na área cirúrgica só vai transitar profissionais, pessoas envolvidas no processo. Área semi-restrita. Pode haver circulação tanto de pessoal como de equipamentos, sem, contudo, provocarem interferência nas rotinas de controle e manutenção da asepsia. Como exemplos, temos as salas de guarda de material, sala administrativa, de estar para os funcionários, copa e expurgo. A área de expurgo pode ser a mesma da central de material esterilizado, do CME, e destina-se a receber e lavar os materiais utilizados na cirurgia. É a área semi-restrita. A área não restrita é de circulação livre, compreende os vestiários, corredor de entrada para os clientes e funcionários e sala de espera de acompanhante. É a área não restrita. Esse ambiente cirúrgico, com a divisão de área, tem como objetivo fim a biossegurança. É você evitar que haja contaminação do processo cirúrgico pela presença de equipamentos, artigos, indivíduos que possam estar carreando micro-organismos patogênicos que podem vir causar algum tipo de infecção ao cliente. Então a gente vai parar por aqui para a aula não ficar muito extensa e vamos dar prosseguimento no segundo momento com terminologia cirúrgica. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Um forte abraço e até a próxima.